Maná Diário, com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso Maná Diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, nós estamos com a série de mensagens Inteligência Emocional. Estamos analisando essas mensagens à luz da Bíblia. E o texto que estamos utilizando é o Salmo de número 116. E hoje estamos no versículo 10, que diz assim: Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Glória a Deus. Uma coisa impressionante que eu vejo nesse texto, que existem coisas que vêm para a nossa vida que de maneira nenhuma são roubadas. A palavra de Deus, por exemplo, ela nunca sairá do seu coração. Nós podemos lembrar do filho pródigo. O filho pródigo, ele decidiu viver longe do pai, se julgou autossuficiente, se julgou merecedor da riqueza que o seu pai possuía. O pai dele ainda vivo, ainda assim, ele exigiu a sua parte da herança e decidiu ir embora, ficar longe da casa do pai, longe dos caminhos do pai, longe dos olhos do pai, para viver segundo ele desejava. Lógico que isso deu errado, porque não existe ninguém que se afaste dos caminhos de Deus que a sua vida dê certo. Eu quero te dizer que mesmo o sucesso, longe da vontade de Deus, pode ser traduzido como fracasso. Não existe sucesso longe da vontade de Deus. Meus amados irmãos, existem pessoas que estão lutando contra a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus precisa ser prioridade em nossa vida. Não é a minha vontade e nem a sua vontade. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Mas muitas vezes a vontade de Deus difere da nossa vontade. Muitas vezes o pensamento de Deus difere dos nossos pensamentos. Às vezes, estamos até com boas intenções, mas essas boas intenções nos direcionam a caminhos completamente contrários, nos levam em direção para o matadouro, para uma destruição. Nós mesmos provocamos isso para a nossa vida. Mas quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, mesmo às vezes distante, talvez você está distante dos caminhos do Senhor, talvez você está meio que enrolado em alguma situação, eu quero dizer para você que a palavra de Deus continua a mesma e não dá amnésia, não dá para esquecer do que Deus já nos falou, não dá para esquecer daquilo que Deus já moveu em nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte, que o caminho com Jesus é um caminho sem volta, porque depois que você conhece Jesus verdadeiramente, você não presta mais para o mundo. Você não vai conseguir ter paz em viver uma vida dissoluta como vivia antes. Lógico que antes você não tinha paz, mas como você não tinha o entendimento da palavra, meu irmão, você vivia de qualquer forma. Dormia sem aquele peso na consciência. Hoje, com a palavra, você percebe que essa vida não te pertence mais. Você percebe que esses costumes, essas práticas não fazem mais parte da sua vida. E isso é muito sério. Então o salmista está dizendo aqui, no versículo de número 10, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. A aflição do salmista
não permitiu que a sua fé fosse roubada. Ele ainda acreditava. Muitas vezes nós permitimos que palavras saiam da nossa boca, palavras que não vão construir nada, palavras que vão destruir. Nós precisamos avaliar muito bem o que falamos, porque ao repetir diversas vezes a mesma coisa, o nosso sistema cognitivo acaba entendendo que é assim que devemos viver. Então, se você é uma pessoa completamente pessimista, se você é uma pessoa que só aguarda o mal, se você é uma pessoa que já perdeu a sua crença em nome de Jesus Cristo, está na hora de você se despertar, está na hora de você acordar, está na hora de você deixar o Espírito Santo entrar em você, fazer um reboliço em você através da palavra, porque a palavra de Deus é que traz fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não dá para ter fé se não for motivada pela palavra. E a palavra de Deus está sendo anunciada para você. A aflição não é justificativa para você deixar de crer. A aflição, os problemas, as dificuldades não são justificativas para que você abandone a sua fé. Eu quero te dizer uma coisa, nessa terra sempre vai haver aflição, nessa terra haverá angústias, nessa terra haverá problemas. Não adianta você fugir de situações como essa, achando que assim você vai estar resolvendo. Eu costumo dizer para as pessoas que nós andamos juntos que os problemas precisam ser resolvidos cara a cara. Todo problema que você recua dele e não resolve, ele vai ficar mal resolvido. Você precisa encarar essa situação. Você precisa resolver essa situação. E você não pode perder a sua fé. Talvez você pense assim, pastor, mas o senhor está falando isso porque o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo. Meus queridos irmãos, não há um ser humano sobre a terra que não tenha problemas. Não há um ser humano sobre a terra que não enfrente dificuldades. Mas eu tenho certeza que somente aqueles que creem que conseguem sobressair e chegar do outro lado. Você precisa crer. Você precisa crer. Mas eu não estou vendo nada, pastor. Você não precisa de ver. Você precisa crer. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam. É a convicção daquilo que não se vê. Então você vai trazer à realidade aquilo que não existe em sua vida. Mesmo que a aflição esteja aí. Não é a aflição que define o seu destino. É a palavra de Deus que define o seu destino. E eu quero orar com você nessa manhã, abençoando a sua vida, abençoando a sua mente, abençoando o seu coração, para que você tenha inteligência emocional para verbalizar conforme a sua fé e não verbalizar segundo a sua aflição. O que mais nós vemos hoje são pessoas sendo movidas pela aflição e verbalizando segundo a sua condição atual, esquecendo que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Deus que está, com certeza, agindo a nosso favor. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele traz um despertamento para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. A nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa manhã, abençoando a vida de cada um desses irmãos e irmãs, pessoas que estão conectadas, meu Deus, pessoas que estão passando por momentos adversos na vida. As aflições têm tomado conta dessa vida, os problemas têm surgido
E essa pessoa não sabe nem mais como lidar com isso. E eu peço ao Senhor, meu Deus, muda a história desse homem, muda a história dessa mulher, transforma toda a realidade dessa vida. Senhor, toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até o Maná Diário de amanhã, se assim o Senhor permitir. Mas antes, não esqueça de assinar a nossa página, curtir esse vídeo, comentar, fazer com que ele seja impulsionado para chegar em outras pessoas. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Gostou dessa mensagem? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.